Arruma um banquinho aí, pastor Cid. Tava bonito demais aí, rapaz. Pode, né, pastor William? Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Pode tomar vossos assentos. É um motivo de muita honra, muita alegria sempre que a gente tem a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. É uma responsabilidade, e eu louvo a Deus pela vida do pastor William, que nos confia esse lugar aqui, essa tribuna que é de muita responsabilidade, porque sempre que nós vamos falar às ovelhas, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala aqui na frente. Que o Espírito Santo possa estar me usando aqui nessa noite para poder falar ao meu e ao nosso coração. Amém? Louvo a Deus por estar aqui. Louvo a Deus mais uma vez pela vida do pastor William, a pastora Vanessa, que nos recebeu assim super bem, pastor Cid, pastora Joana, que nos fizeram sentir em casa. A gente está aqui já tem 2 meses, quase 3 meses que nós estamos aqui em Goiânia, e nós chegamos até a visitar uma outra igreja para nós termos a certeza, mas Deus tem um propósito e nós estamos muito felizes de poder fazer parte dessa família aqui. Todos nos receberam muito bem, todos com aquela alegria, com aquele sorriso no rosto. A gente pôde ver, com cada abraço que a gente recebe, a gente pode ver o cuidado de Deus com as nossas vidas. Mudança nunca é fácil, e às vezes tem uns dias mais difíceis do que os outros, mas nós sabemos, eu creio que Deus tem um propósito para nós estarmos aqui nesse lugar, para nós estarmos aqui com essa família, para nós estarmos em Goiânia, e que Ele possa estar fazendo a vontade dEle. Eu tenho um compromisso, pastor William, com Deus. O Senhor me passou um tema, vou ministrar em cima desse tema, mas sempre que eu vou ministrar pela primeira vez em qualquer lugar, eu conto o meu testemunho. Esse é um compromisso que eu tenho com Deus, e enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu estiver conseguindo pegar no microfone, eu não vou deixar de contar do testemunho que Deus ainda faz milagres. O tema é milagres, né? Aqui nós estamos vendo os milagres que Jesus fez ali no Evangelho de João. E como Ele fez há 2000 e tantos anos atrás, Ele ainda continua fazendo recentemente nas nossas vidas. Eu e minha linda esposa vamos completar 10 anos de casados agora em abril, e desde que nós nos casamos, desde o primeiro momento, desde o sim, a gente nunca evitou ter filhos, muito pelo contrário. Na lua de mel nós já começamos com propósito, vamos embora? Vamos, e ela sempre com o coração aberto, mas por algum motivo Deus naquele momento não concedeu o desejo do nosso coração. E foi indo, passa ano e vai ano, passa meses e mais meses. Parentes próximos a nós, que não queria ter filhos de jeito nenhum, engravidavam 1, 2 vezes, e nós às vezes questionávamos: mas Senhor, não quer e o Senhor dá, a gente que quer muito, o Senhor não dá, que negócio é esse? E muitas das vezes a gente questionava a Deus. Teve até uma certa ocasião que lá na igreja em Trindade, onde a gente congregava, nós já fomos de Trindade numa ocasião, um irmão veio orar com a minha esposa. Ele orou com ela e tal, aquela oração nós sentimos que era de Deus. Passou pouco mais de 1 mês da oração, a irmã que estava no banco de trás engravidou. Não era para mim, ele errou, era para ir uma cadeira atrás, e ele veio em mim. Não tem lógica, eu quero tanto e não vai e tal. E em 2016 a gente sempre foi de fazer o projetando, sempre, todos os anos a gente gosta de fazer o projetando, porque eu acho que nada melhor que a gente consagrar os primeiros dias do ano ao Senhor. No projetando de 2017, um pouquinho antes, ela falou: esse ano eu não vou fazer. Se você quiser, você faz, eu não dou conta mais de pedir, eu não dou conta mais de fazer. E eu falei para ela: tudo bem, se você não crê, ou se você está fraca, eu creio, eu sei que Deus pode fazer nas nossas vidas. E aí, é incrível o quanto Deus é maravilhoso. Em novembro de 2016, ela ficou internada, porque numa das tentativas que nós tínhamos de engravidar, nós buscamos as mãos dos homens,
nós buscamos médicos, até latinha de azeite, pastor, o pastor falava que funcionava, que ia lá no monte, orava, ungia, o azeite puro nós tomávamos. E quando eu digo nós, porque eu também entrei, porque é uma só carne. E nessas situações, novembro de 2016, bem ali no feriado de finados, no dia 2 de novembro de 2016, ela com uma dor muito forte nos rins, precisou ser internada, e devido à reação de alguns medicamentos que nós estávamos tomando, ela estava tomando para poder engravidar, deu uma hemorragia muito forte. Ela ficou quase um mês com hemorragia. E aí, nela ter que internar, eu tive que ficar com ela, porque eu não ia deixar ela sozinha naquela situação. E aí entrou 2017, eu coloquei diante do Senhor esse sonho, essa vontade, coloquei no projetando, falei, mesmo que você está fraco, eu vou colocar, porque eu acredito no Deus que tudo pode. E aí em março de 2017, Deus faz uma mudança nas nossas vidas. Eu trabalhava numa grande empresa, estava muito sobrecarregado, tinha dia que saía 5 horas da manhã, voltava quase que 10 horas da noite, e eu recebo uma promoção lá dentro dessa empresa. Vou para uma área que me deu um pouco mais de tranquilidade. Comecei a trabalhar só de segunda a sexta, de 8 às 18, tinha dias que eu chegava às 9 e saía às 5, comecei a ter flexibilidade. Março de 2017 essa promoção aconteceu. E um belo dia, numa quarta-feira, num culto que nós tínhamos lá na igreja com a qual a gente congregava, o pastor chama, irmão Leonan, eu ainda não era pastor, irmão Leonan, vem cá, traz a irmã Monique também, porque Deus está falando que hoje a madre da sua esposa está abrindo e a sua descendência está vindo. A partir de hoje, pode crer que Deus vai fazer na sua vida. Ela já estava com um teste positivo guardado para me fazer a surpresa logo depois do culto. E para a honra e glória do Senhor Jesus, minha esposa teve o ventre curado. O que para os homens era impossível, o que para os homens era totalmente contrário, nós fizemos questão de pegar esse exame lá no médico, que falou para ela que ela não ia ter filho, que não tinha jeito mais dela ter filho. Nós fomos nesse médico e ele foi o primeiro a ouvir o coração da Pérola. Ele foi o primeiro, e ela falou, doutor, o senhor lembra que o senhor falou que eu não ia ter filho? Não, é gente mais que passa aqui. Pois é, doutor, o senhor falou isso para mim, para a honra e glória do Senhor, o senhor está escutando o milagre. Irmãos, e Deus é tão maravilhoso, que no dia 1º de novembro de 2017, exatamente um ano depois da internação, do constrangimento, de toda a dor que a gente sentiu, Pérola Helena Borges Barcelos vem ao mundo, para mudar nossas vidas. Às vezes eu sou até rígido demais com ela, nós somos rígidos demais com ela, porque a gente quer cuidar tão bem daquilo que Deus nos confiou, mas a gente vê o cuidado de Deus para as nossas vidas. Quando a gente pastoreava ela pequenininha, engatinhando, eu deixava ela subir no púlpito, ficava em cima da minha calça aqui, segurando, ficava na barra. Você já viu que ela dá umas voltas, ela vê algumas irmãs aí, principalmente da dança, do louvor, ela é apaixonada nas tias da salinha, porque ela ama estar na igreja, ela ama servir ao Senhor. Ela acabou de dar um tapa na nossa cara aqui agora. Ela pediu ofertinha, papai tem ofertinha, mamãe tem ofertinha. Ixi, minha filha, hoje a gente não tem. Ela correu, saiu, entrou na fila, a mãe dela entrou na fila, foi lá, pôs a mãozinha ali no gasofilaço, voltou, a mãe dela, o que você colocou lá dentro? Meu coração. Glória a Deus. A Bíblia me ensina que eu devo ser como as crianças, e todas as vezes que eu falo da Pérola, eu vejo o quanto Deus é maravilhoso. E por que eu tenho esse compromisso, pastor? Porque às vezes, entre o milagre nas nossas vidas e nós, tem algo que impede que nós possamos acontecer. Nós vamos ver isso aqui no texto. Tem coisas que nos faz querer parar, desanimar, de buscar aquilo que às vezes é um sonho de Deus para as nossas vidas. E aonde eu vou, eu faço questão de dizer que Deus ainda faz milagres. A Pérola vai fazer 7 anos agora em novembro. Deus é um milagre fresquinho. Deus ainda faz milagres. Se você está aqui nessa noite, qual que é o milagre que você precisa?
que você tem buscado? Coloque diante do Senhor, que eu tenho certeza que Ele pode fazer. Se for algo que é para honrar, que é para glorificar, que é para adorar o nome dEle, eu tenho certeza que Ele pode fazer. E é por isso que eu faço esse compromisso com Deus. Todas as vezes que eu vou pregar em algum lugar a primeira vez, eu gosto de falar: todas as vezes que vocês verem a pérola correndo, às vezes para lá, para cá, conversando, olhem o milagre, vejam a esperança, porque ela é um instrumento que vai alcançar muitas vidas, porque eu creio nisso, porque Deus mandou ela para cá para ela fazer a diferença. Não é para me honrar, não é para honrar a mãe dela, é para honrar o nome do Senhor. Eu sempre gosto de usar aquela referência aonde Zacarias e Isabel não podiam ter filhos, e vem um anjo do Senhor, fala ali com o Zacarias não acredita, fica mudo, e aí depois Maria vem e visita Isabel, dentro do ventre, João Batista já era um usado, ele já foi cheio do Espírito Santo, dentro do ventre da Isabel, da mesma forma que aqueles senhores que não podiam ter mais filhos, eu acredito que nós também não estamos no mesmo caminho, e João Batista, no meu ver, foi o segundo maior homem que pisou nessa terra, porque ele veio anunciando aquele que foi o primeiro, que foi Jesus Cristo. Então não desanime, não desista, para a honra e glória do Senhor, amém? João capítulo 6, abre o Evangelho de João capítulo 6, e pode deixar ele aberto. Nós vamos lendo aos poucos, vamos decorrendo aqui o capítulo 6 de João. Então abra ele e fique com ele aberto aí, que nós vamos ver vários versículos aí dentro de João. Evangelho de João capítulo 6, nós vamos falar sobre as multiplicações dos pães e dos peixes, e vamos ver que Jesus é o pão da vida, amém? Então, misericórdia. Amém, irmãos. João capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe eram bastante para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que ele deveria vir ao mundo. Versículo 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Amados, nós vemos aqui uma das maiores maravilhas que Jesus fez nessa terra, porque da onde tinham apenas
5 pães e 2 peixes, uma multidão. Estudiosos dizem que aqui contaram só os 5.000 homens, então poderiam ter mais de 5.000 pessoas ali, com crianças e mulheres. Vamos considerar que cada um era casado, tinha uma esposa e um filho. 15.000 pessoas, 10.000 pessoas, não dá para a gente saber ao certo quantas pessoas tinham ali, mas de algo tão pouco, Jesus alimentou e mostrou o seu poder para várias pessoas. E é interessante que quando a gente começa a ler aqui, a gente vê que grande multidão acompanhava Jesus, ou ia até Jesus. Essas multidões, essas pessoas, muitas das vezes, na grande maioria, elas iam pela curiosidade. Nossa, tem um ali que está transformando a água em vinho. Nossa, aquele ali multiplicou os pães e os peixes. As multidões iam por aquilo que era de conveniência, mas mesmo assim elas recebiam do Senhor uma palavra que poderiam entrar no coração e transformar elas. É interessante que Jesus, no decorrer da sua caminhada, ele faz muitos milagres, ele faz muitas maravilhas, ele mostra para o povo que ele poderia fazer coisas que para nós homens era totalmente impossível. E quanto mais Jesus caminhava e fazia os milagres, mais pessoas o acompanhavam. Então era normal que ele estivesse rodeado de pessoas. É interessante, e aqui eu chamo a atenção, que naquele tempo nós não tínhamos templos bacanas, ar-condicionado fresquinho, cadeiras bacanas almofadadas, recém-chegadas, que deu um charme para a nossa igreja. Não tinha um templo iluminado, não tinha uma transmissão pela internet, e as pessoas vinham ver Jesus, vinham ouvir Jesus. Nesse sermão aqui me fala que havia muita relva, ou seja, era muita grama, e Jesus assenta ali naquele lugar. Ele sobe no monte, no lugar mais alto, para que todos pudessem ali ficar de olho nele, ver ele, e ele assenta. Quantos de nós, muitas das vezes, reclamamos das cadeiras de plástico que tinha antes, ou do banco de madeira que tinha antes? Não sei se aqui era banco de madeira que tinha antes. Quantos de nós, nossa, mas isso aqui é muito desconfortável. E Jesus, na sua simplicidade, ele sentava junto com todos os discípulos ali, com toda a multidão. Hoje nós temos lugares muito bacanas para nós adorarmos, para nós congregarmos, e muitas das vezes coisas pequenas nos tiram de vir aqui adorar o nome do Senhor. Às vezes a preguiça nos tira de vir para um lugar para ouvir a palavra do Senhor. Interessante, nesse texto, no versículo 5, fala que Jesus levanta os olhos e olha aquela multidão e pensa, e fala com Filipe: aonde compraremos pão para todos estes comerem? Eu entendo aqui que Jesus já estava há muito tempo falando com aquele povo, e aquele povo às vezes estava sem alimento ainda, com fome. Ele pergunta para Filipe, porque Filipe é daquela região, então ele conhecia bem, e ele pergunta para Filipe: aonde nós compraremos pão para essa quantidade de gente? Aí no versículo 6 traz uma reflexão do evangelista para nós. Ele fez a pergunta para Filipe, para poder testá-lo, para poder colocar ele à prova, para poder ver como que está a fé daquele que tem andado com Jesus. Isso nos chama a atenção para a noite de hoje, porque nós muitas das vezes estamos aqui na igreja, viemos para o círculo de oração, viemos para a escola bíblica, estamos ouvindo o que Jesus faz, o que Deus faz, e muitas das vezes, entre aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós buscamos, nós colocamos a barreira humana. Porque Filipe pega e vira: Senhor, o senhor está de brincadeira, né? Nem 200 denários, ou nem 200 dinheiros, versículo 7, seriam necessários, seriam suficientes para comprar pão para todo mundo. A natureza humana estava dentro de Filipe.
Por que eu falo isso? Porque nos versículos anteriores nós vimos que a multidão acompanhava Jesus. Por quê? Porque via a cura de vários enfermos, porque viam muitos sinais. Aqui os discípulos já tinham passado pela transformação da água em vinho, já tinha passado por outros sinais que Jesus já tinha feito na vida daquele povo, já tinha feito naquela situação, e eles pensaram aonde? No dinheiro, no bem material, pensaram naquilo que para nossa natureza é o mais confortável. É fácil, se eu tivesse um cheque, né, pastor Cid? Assina ali, entrega o cheque, resolve o problema, depois eu dou um jeito de compensar o cheque. Se eu tenho um cartão de crédito, passo o cartão de crédito, vou ver o que acontece. A incredulidade muitas das vezes toma conta do nosso coração. Ei, se você está aqui nessa noite, há um Deus muito maior do que o problema que você está vivendo. Há um Deus muito maior do que aquilo que você tem medo. Quantos às vezes aqui ainda tem medo da volta de Jesus? Sendo que é algo que nós temos que esperar com alegria. A volta de Jesus, nós podemos ter medo. Se eu estou com medo, o que está fazendo eu ter medo dessa volta? Vamos dar um jeito de organizar. E aqui nesse texto ainda nos mostra o André, irmão do Simão Pedro, traz um menininho ali. Eu imagino que foi uma criança, e eu penso a pérola. Fala um garoto, não cita a idade, mas eu penso na pérola. Papai, vamos ali levar esses 5 pães, esses 2 peixinhos para Jesus. Vamos ali levar. E aí o André pega, eu estou fazendo pega esse garoto, vamos lá levar. Então, senhor, tem um garoto aqui, ó, insistiu demais para vir até aqui. Está aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para esse tanto de gente? Às vezes a solução do nosso problema está no nosso nariz. E quem que está no nosso nariz? Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes a solução dos nossos problemas está simplesmente num joelho dobrado e numa oração. Mas eu não consigo nem ter forças para acreditar que aquele joelho dobrado e aquela oração vai me fazer alcançar o favor de Deus. E aí Jesus bota a ordem. Jesus pega e fala, versículo 10: manda todos os homens assentar. E aí eu vejo a organização. Quem já foi em casamento? Acho que todo mundo, né? Hora que solta lá o jantar, todo mundo levanta, sai correndo, e pronto, aquela correria para o mundo das panelas. Às vezes até em festa da igreja, quando libera o jantar, sai aquela correria. Aqui Jesus ensina: senta todo mundo. Trouxe 12 responsáveis para fazer a distribuição. Falou com os discípulos: vai lá, distribua. E a Bíblia é muito clara que eles assentaram quase 5 mil homens, né? Só que antes de distribuir, o principal, Jesus levanta ali, olha para os céus, dá graças, porque tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. Se você está aqui nessa noite hoje, é provisão de Deus para que você esteja aqui. Se você teve um alimento na sua mesa, é provisão de Deus para que aquele alimento estivesse lá. Se você tem um lar para você repousar a sua cabeça e dormir, é provisão de Deus. Assim que nós chegamos aqui, foi aqui mesmo que o pastor William compartilhou uma palavra sobre contentamento. Ser grato, ser contente. Isso até hoje está batendo na nossa cabeça. Contentamento. Aqui Jesus é grato. Ele mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas ele reconhece a divindade de Deus, dá graças, reparte pelos discípulos. Os discípulos repartem por igual modo a todos que estavam sentados, tanto os pães quanto os peixes. Versículos 12:
E quando estavam saciados, a provisão de Deus é aquilo que é suficiente para nós. A provisão de Deus é suficiente para as nossas vidas. É interessante que mesmo todo mundo saciados, eles recolheram o que sobraram, ou seja, todo mundo comeu tudo que podia, e eles foram lá e ainda recolheram 12 cestos. Eu fico pensando naqueles discípulos, um que queria 200 dinheiro e o outro que duvidou do menininho ali que estava entregando os pães. Caramba, meu Deus do céu, esse é o Messias, esse é o verdadeiro. E eles ficaram espantados, o povo ficou espantado com aquilo ali. Outro ponto importante do versículo 2, a parte B do versículo 12: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu tenho um negócio comigo, irmãos, às vezes até peco, porque eu como tudo que está no prato, às vezes até para não deixar sobrar nem um grão de arroz, às vezes como até mais do que precisava, mas eu como tudo que está no meu prato, limpo o prato, até um grãozinho de arroz eu limpo. Está ali minha esposa rindo de mim, está rindo de mim. Se eu coloquei, a comida tem que estar ruim demais para não dar conta de comer ela toda, mas se eu colocar, por quê? Jesus nos mostra que nós não podemos deixar as coisas perderem. Quantos estão nas ruas querendo apenas aquele prato de arroz e galinha? Quem comeu galinhada hoje? Aquela galinhada. Quem comeu só um arrozinho branco com a linguiça? Aquele arrozinho branco com aquela linguiça, aquele tomate. E quantos de nós estamos nos alimentando reclamando daquilo que está na nossa mesa? Sendo que tem pessoas que não têm nem aquilo que nós temos. A gente tenta mostrar isso para a Pérola. Sempre que a gente está andando pela rua, a gente tem as pessoas que ficam pedindo, e parece que aqui em Goiânia tem mais aqui, pessoal que vem da Venezuela, da Colômbia, tem muita gente buscando, que às vezes queria ter aquilo que nós temos, queria ter aquele travesseiro duro que você está dormindo, queria ter aquele prato de esmaltado que fala que você está se alimentando, queria ter aquela bonequinha, aquele carrinho que seu filho muitas das vezes está jogando de qualquer jeito. E Jesus nos ensina que nós não podemos perder nada, não podemos desperdiçar nada. Isso me chama muita atenção. E vêm os discípulos, recolhem, enchem 12 cestos, e os homens vendo aquele milagre, eles falam, versículo 14: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo, reconhece ali, e nos chama a atenção, que até os incrédulos que estavam ali, acredito eu, que falaram isso também, esse é o Messias, esse é o profeta que vinha mesmo. Que me chama a atenção desses primeiros 14 versículos é que nós vemos hoje muitas igrejas lotadas, principalmente quando eu falo da teologia da prosperidade, estão ali por aquilo que Jesus pode dar, aquilo que Deus pode dar, e não por aquilo que Ele é. Quantos? Eu conheço vários cristãos. Eu sou crente, vou na escola bíblica, vou no culto de oração, vou no culto de domingo, Deus tem que me abençoar, como se fosse uma obrigação. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, Ele cuida das nossas necessidades. Lá em Mateus, no capítulo 6, ele fala para nós que nós não precisamos nos preocupar com o que vestir, porque se os passarinhos, os lírios dos campos, que
que nem Salomão, pastor Cid, em toda a sua glória, estava tão bem vestido, igual os lírios dos campos, que não fez nada para estar bem vestido. E nós que somos filhos dele, por que nós vamos nos preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Mas busque primeiramente o reino de Deus, versículo 33 de Mateus 6, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você tem buscado para a sua vida material? O que você tem buscado para o seu dia a dia? É uma porta de emprego? É um aumento de salário? É um carro novo? É uma casa nova? O que está entre você e aquele que pode fazer isso na sua vida? Mas muito mais do que isso, você tem buscado o reino? Jesus fez vários milagres para que ele se apresentasse ao povo, e aqui nós vemos que o nosso físico, porque Deus está cuidando, Jesus está cuidando aqui do nosso físico, porque se nós não comermos, nós vamos ficar fracos, doentes, nossa imunidade abaixa, nós vamos acabar ficando ruins. Mas Ele está ensinando aqui para mim, para o Felipe, para o André, que primeiro nós temos que buscar Ele, porque Ele pode fazer qualquer coisa nas nossas vidas, que se for da vontade dEle, Ele vai fazer, mas primeiramente eu tenho que adorá-lo, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que estar consagrando a Ele, para que depois as outras coisas venham nas nossas vidas. E é interessante que o capítulo continua, ele sai ali da onde ele estava, de Tiberíades, volta para Cafarnaum, volta lá para o barco, aí vem a passagem que ele anda sobre as águas, o barco e tal. O povo ali daquela cidade onde ele estava, não vendo que ele estava lá, pega um barco e vai atrás dele. Chegando lá, ele pergunta, lá no versículo 24: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus, porque viu os milagres, às vezes só pelo interesse. E aí Jesus vem e responde. Eles perguntam, né, Rabi, quando chegastes aqui? Porque aí eles estão fazendo aqui também aquela analogia, se ele estava lá, ele não foi com os discípulos, como que ele chegou aqui? No meio do caminho tem ele andando sobre as águas, mas eles não viram isso, só foram para os discípulos. Tem coisas que é só para nós, tem coisa que é para a multidão, mas tem coisas que é só para nós, na nossa intimidade. E aí Jesus pega e responde, na verdade, versículo 26, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e saciastes. Muitos estão ali na igreja, buscando a Deus, não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus dá. Muitos estão buscando a Deus não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Ele pode fazer. Nessa noite, você veio aqui para quê? Para adorar o nome do Senhor, para buscar a Deus verdadeiramente. Esquece os problemas lá fora. Eu saí de casa, estava 1-0 para o Vila, cheguei aqui, empatou, e que se resolva para lá, não vai me levar a lugar nenhum esse negócio. Espero que tenha virado, mas tudo bem, depois nós vemos esse trem, porque primeiramente é Deus nas nossas vidas, primeiramente nós temos que buscar o Senhor. O salmista lá diz, alegrei-me quando me disseram que nós vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque a gente chega aqui, uma multidão linda, maravilhosa, que convém da mesma forma que a gente adorar a Deus, que a gente sente bem, que nós como os forasteiros deste mundo, chegamos aqui e vemos nossa família, compartilhamos dos milagres que Deus está fazendo nas nossas vidas. Se eu desse a oportunidade para mais uns 3 aqui, eu tenho certeza que tem milagre para contar. Eu brinco com a minha esposa, e serve para ela. Ela já orou por pano de prato, irmão, pano de prato, e Deus abençoava e dava uns negócios mais chiques do mundo para ela. Pano de prato, vou orar por pano de prato? Eu não vou. Deixa para ela isso. Qual que é o desejo do nosso coração?
E aí continua, aquele povo ia para encontrar Jesus, não porque Jesus, por quem era Jesus, porque muitos estavam ali só pelo oba-oba, comida farta, comeram o que sobraram. Eles iam ali só para ver. E aí Jesus começa a repreender, eles começam a ter uma conversa com Jesus, e aí eles perguntam: que faremos para executarmos essas obras? Versículo 28, Jesus responde: que creais que a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Nós precisamos crer naquele Jesus. E aí eles continuam a discussão, e aí no versículo 30, me chama demais a atenção. Se você puder abrir a Bíblia aí no versículo 30 de João 6. Que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Gente, um perdão da palavra, faltava inteligência para esse povo, não tem lógica. Viu Jesus alimentando mais de 5.000 pessoas e ainda perguntando para ele que sinal que ele tinha que mostrar para que eles crescem em Jesus, que ele era o Messias. Ele já tinha alimentado 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas. E aí eles continuam: Deus mandou por Moisés o pão. Está comparando o maná lá do deserto, que nem era um maná perfeito. Por que não era perfeito? Porque se eu juntasse para o outro dia, o que acontecia? Perdia, apodrecia. O maná caía só para aquele dia. E Jesus, o pão da vida, que ressuscitou no terceiro dia, estava ali na frente deles. E eles ainda perguntando, e Jesus vem e fala: esse maná não foi Moisés, mas é Deus, mas Deus envia o pão do céu. Versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E aí eles, com essa questão de Jesus, eles falam: Senhor, dá-nos sempre esse pão. E Jesus pega e diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Jesus é o pão da vida, irmãos. Às vezes nós estamos esquecendo o propósito de estarmos aqui. Nós fomos feitos por Ele e para Ele. Nós somos dele. O propósito de nós estarmos aqui, se você está aqui, é porque Jesus te ama tanto, que Ele deu a sua própria vida por você. Ele foi o pão que veio do céu, para que eu e você pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Versículo 40, já para me encaminhar para o encerramento: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nós precisamos continuar crendo em Jesus, que cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas, porque o que vai acontecer nos últimos dias, eu tenho algumas heresias comigo, pastor Cid. Volto a perguntar: quem foi no casamento? Alguém já viu uma noiva suja? Ninguém. Pode estar chovendo, um barro muito grande, que a noiva está branquinha, bonitinha. Tem umas noivas aí que já vi casando de preto, de sei lá, enfim, mas a noiva está limpinha, impecável, branca, linda a noiva. Assim somos nós como noiva de Cristo. Precisamos estar limpos, impecáveis, crendo que Ele vai vir para nos ressuscitar no último dia. Entra o noivo no casamento, alguém presta atenção no noivo? A cor do terno, o sapato, se está limpo, alguém presta? Como é que é? Acessório, ninguém olha se o noivo está, sei lá, tanto faz, o noivo entra e está lá na frente esperando. Hora que a noiva entra, espera lá na porta, toca o teclado, toca uma trombeta,
Imagina quando Jesus voltar para buscar a igreja, o noivo nos esperando lá na frente, a trombeta tocando, os anjos levantando para ver a gente passar. Os anjos vão levantar. Que linda, olha só, o vestido dela tem grinalda, tem não sei o quê. Assim vai ser quando nós formos ceiar a última vez, ou a primeira vez no céu. E o milagre da multiplicação dos pães, quando Jesus olha para os céus e dá graças, não leva lá na ceia, que ele também levanta o pão, olha para o céu e dá graças. Imagina Jesus dando graças a Deus: Senhor, obrigado, porque o meu sacrifício foi para que essas pessoas que estão aqui, esses crentes, pudessem viver aqui comigo, para que pudesse aqui nos adorar, nos exaltar. Eu sonho com isso, irmãos. Jesus ainda faz milagres. Nós estamos numa época, eu já fui católico, já tive a oportunidade de estar do lado de lá, mas era aquele católico que não seguia algumas regras. Eu acho que eu já tinha ali, já era, né? Desde o ventre da minha mãe eu já fui escolhido, separado. E nessa época, não posso isso, não posso aquilo, passou, esquece. Mas nós que somos filhos de Deus, temos que lembrar todos os dias que Deus ainda pode nos alimentar, e não esse alimento que amanhã eu vou ter fome de novo, mas o alimento que quando eu estou nele, nunca mais eu vou ter fome, porque Ele é o pão da vida. Quem aqui já teve a oportunidade? Acho que o pastor William, eu também já tive, me converti, me desviei. Quando a gente está lá desviado, o Espírito Santo parece que fica incomodando. Não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu quero para você. O que Deus quer para nós, irmãos, é que nós vivamos esses momentos na glória. Isso aqui é para nós vermos o quanto Deus é gracioso nas nossas vidas, porque Ele veio, alimentou todos aqueles mais de 5.000 homens, por amor, por cuidado. Uns versículos antes falam que eles queriam levantar Jesus como rei, porque eles esperavam o rei com uma carruagem, com como é que é? Me ajuda, irmãos, aquele cedro, ali reinando, batendo e definindo as ordens. Mas Jesus veio nos trazer humildade, amor, compaixão, simplicidade. Jesus assentado à relva, na grama. Aqui, graças a Deus, não tem as cadeiras ali na frente, estão todo mundo igual. Minha esposa vai me puxar a orelha depois. Graças a Deus, pastor. Mas nós vemos igrejas hoje, pastor Dário, que a cadeira do pastor parece um trono. Ela vigia, amor. Mas nós precisamos de muito pouco, e esse pouco é muito para nós, que é Jesus Cristo de Nazaré. Se você está aqui nessa noite, passando por algum momento complicado da sua vida, que aos olhos dos homens não tem mais jeito, que aos olhos dos homens é impossível, vamos olhar para cima, vamos olhar para o céu, que é de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem dos montes, nosso socorro vem de Deus. Para Deus não há depressão, não há doença, não há nada que pode nos separar do amor dEle. Nós precisamos buscar Ele. Se você veio aqui nessa noite e está passando por um momento de dificuldade,
Entregue essa dificuldade nas mãos do Senhor. Mas junto com a dificuldade, entregue a sua vida para Ele. Entregue o seu caminho para Ele, porque Ele pode fazer muitas coisas nas nossas vidas, mas o principal é que Ele vai nos ressuscitar no último dia. Ele vai vir para nos levar como noiva do Cordeiro. Ele vai vir para nos levar como a escolhida dEle. Muitos são os pratos que passam pelas nossas vidas. Muitos são as oportunidades. Mas como você tem lidado com essas oportunidades? Tem honrado a Deus através da sua vida? Ou tem estado com Ele só pelos milagres que você tem visto na vida dos outros? Busque também o milagre na sua vida, o sobrenatural na sua vida. Busque também você a dar esses testemunhos de que Deus ainda faz milagres, assim como Ele alimentou aquela multidão do improvável, da onde não podia sair, de uma criança, de um garoto, com 5 pãezinhos, com 2 peixinhos, da onde não tinha jeito, porque nem mesmo os discípulos acreditaram naquele menino. Seja como aquele garoto que estava preparado. E olha só, irmãos, aquele garoto, nem o nome dele é revelado. Ou seja, para não buscar a glória para ele mesmo, mas para a glória estar em Jesus Cristo, estar em Deus. Quantas vezes, eu falo por mim, irmão, o pastor nem me cumprimentou hoje. Caramba, estou aqui com o pastor. Obrigado, pastor, 2 meses, o senhor já está me confiando aqui. Mas já falei, pastor, estou lá, não pede ajuda, não estou aqui. Mas eu me dispus para o pastor. Pastor, estou aqui. Se precisar lavar o banheiro, me chama que eu estou lá. Já falei isso para ele. Porque a glória é para Deus, a glória é para Jesus, não é para nós homens. Nós estamos aqui de passagem. Eu quero glorificar Ele lá no céu, e eu glorifico Ele aqui também com os meus atos, com as minhas atitudes. Tribulações vêm, problemas vêm, mas nada pode nos separar do amor de Deus. A fome não vai separar do amor de Deus, as dívidas não vai separar, porque Ele é muito maior do que os nossos problemas. Se coloque sobre os pés, vamos orar. Que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração, que você seja um instrumento de Deus para levar a mensagem a outras pessoas que não conhecem a palavra. Que lá onde você botar a planta dos seus pés, você seja um instrumento de Deus. Que lá você testemunhe o quanto Deus é maravilhoso, e que Ele renove as nossas forças. Tribulações vêm, irmãos, todos os dias. Nós temos que ter sabedoria e principalmente entendimento que nós dependemos de Deus para viver e vencer essas tribulações. Que nós não somos super-homens e super-mulheres, que nós não somos fortes o bastantes para viver sem Jesus. Não, nós somos totalmente dependentes do poder dEle, da glória dEle, da provisão dEle. Nós precisamos dEle. E se você nessa noite precisa fazer uma oração de arrependimento, uma oração de entrega, de renúncia, uma oração de encorajamento, abra seu coração aí, na onde você está. Abra o seu coração e peça para Deus entrar com providência naquela situação.
Se você muitas das vezes está aqui sozinha porque seu marido não é crente, ora por ele. Se você está aqui sozinho porque sua esposa não é crente, ora por ela. Nós estamos com a caixinha da família ali, ó. Ora pelos seus familiares que ainda não conhecem Jesus, porque através de você, do seu testemunho, eles serão alcançados. Nós rendemos